Matemática para o quarto ano. Turma, em nossa aula de hoje, vamos trabalhar as páginas 108 a 111 do livro de matemática. O conteúdo de hoje é subtração. Iniciando aqui na página 108, né? A gente vai rever as ideias da subtração. Quais são as ideias da subtração? Tirar, comparar, completar e separar. Então, a gente vai ver aí a subtração com números naturais. Questão 1. O professor de educação física levou 30 garrafas de água para a quadra. Os alunos consumiram 13 garrafas durante a aula. Quantas garrafas sobraram? Então, nós tínhamos 30 garrafas de água e foram consumidas 13 garrafas. Quanto que fica aí 30 menos 13? Então, vamos compreender. Para responder a essa pergunta, é preciso tirar 13 garrafas das 30 que o professor levou. Ou seja, devemos efetuar a subtração 30 menos 13. Vamos planejar como nós iremos efetuar essa subtração. Vamos efetuar 30 menos 13 inicialmente com o material dourado e pelo algoritmo usual. Vamos aqui, então, executar a nossa subtração. Com o material dourado, o professor levou 30 garrafas, então, 30, representando aqui pelas barrinhas 3 dezenas. Então, troco uma dezena por 10 unidades para tirar as 3 unidades. Então, o professor trocou aqui uma das dezenas por 10 unidades, né? E ele tirou 3 unidades. Tirou aqui 3 unidades. E também tirou uma dezena, que corresponde a 13. Ficou, então, com uma dezena e 7 unidades, ou seja, 17. Assim, 30 menos 13 é igual a 17. E como que a gente faz essa conta pelo algoritmo usual? Na adição, nós vimos que o algoritmo usual é esse em que a gente monta essa continha. Como que a gente vai fazer a subtração através do algoritmo usual? Observe a sequência do algoritmo usual e justifique cada passagem com os colegas. Então, como a gente não está em sala de aula, a gente vai observar aqui a explicação. Então, eu montei aqui a continha 30 menos 13, unidade junto com unidade, dezena junto com dezena. E vou fazer a continha aí no algoritmo usual. O que aconteceu aqui? As unidades, nós temos 0 menos 3. Se eu tenho nada, né? 0 é nada. Eu posso tirar 3? Não. Então, eu vou pedir aqui na dezena, né? Um empréstimo para a dezena. Ou seja, eu vou deslocar uma das dezenas aqui para a unidade para que eu consiga fazer a subtração. Logo, eu desloquei aqui uma dezena, eu tinha 3 dezenas. Se eu mandar uma dezena aqui para a unidade, eu vou ficar com 10 na unidade. E como eu tirei uma, eu fico com 2 dezenas. Logo, aqui vai ficar 10 menos 3, né? E aqui ficou 2 menos 1. Então, observem aqui, em seguida, foi feita a conta, né? 10 menos 3 dá 7. E 2, porque a gente deslocou uma dezena aqui para as unidades, ficamos com 2 menos 1, que deu 1. Logo, o resultado aqui é 17. Ou, fazendo pelo algoritmo aqui usual, sem colocar o QVL, né? Nós temos aí 30 menos 3. Aí você vai colocar as respostas. No seu livro não está marcado aí, é o deslocamento das dezenas para as unidades, mas você vai marcar, tá? Verificar. Como que eu verifico se minha continha de subtração está correta? Eu faço a prova real. Qual é a prova real? Como que eu faço a prova real da subtração? Eu pego a operação inversa da subtração. A operação inversa da subtração é a adição. Então, adicionando as 17 garrafas que sobraram com as 13 que os alunos consumiram, devemos obter 30.
que o professor trouxe. Verifique. Então, aqui a gente vai fazer a prova real para descobrir se 30 menos 13 realmente é igual a 17. Ou seja, eu peguei o resultado 17 mais o subtraindo e você vai obter aqui o resultado. Se o resultado for 30, então significa que a minha subtração está correta. E aqui nós temos responder. Complete. Sobraram quantas garrafas de água? Então, 30 menos 13 deu 17. Logo, sobraram quantas garrafas de água? 17 garrafas de água. Questão 2. Arthur e Jairo fazem coleção de carrinhos. Arthur tem 542 carrinhos e Jairo tem 278 carrinhos. Veja as perguntas que podemos fazer. Pergunta de número 1, que é a primeira. Qual é a diferença entre o número de carrinhos de Arthur e o de Jairo? Como que você calcula a diferença? Então, quando a continha perguntar assim, qual é a diferença entre o número de carrinhos de Arthur e o de Jairo? Você vai pegar o valor, né, a quantidade de carrinhos que Arthur tem. Arthur tem aí 442 carrinhos. Se ele está pedindo a diferença, quando eu vejo a diferença é subtração, menos a quantidade de carrinhos que Jairo tem, menos 278. Você vai montar essa continha e vai descobrir a diferença entre o número de carrinhos de Arthur e o número de carrinhos de Jairo. Aqui na segunda questão, quantos carrinhos Arthur tem a mais do que Jairo? Você vai descobrir isso também nessa continha aqui. O resultado que der aqui significa a quantidade de carrinhos que Arthur tem a mais do que Jairo. Quantos carrinhos Jairo tem a menos do que Arthur? Aqui também nessa conta, esse resultado é a quantidade de carrinhos que Jairo tem a menos do que o Arthur. E quanto falta para Jairo ter a mesma quantidade de carrinhos de Arthur? Também será o resultado dessa conta, 542 menos 278. O resultado dessa conta é a quantidade de carrinhos que falta para Jairo ter a mesma quantidade de carrinhos de Arthur. Então, veja que apenas com uma conta nós temos diferentes perguntas para ela e a resposta para todas elas é o mesmo resultado. Só muda a forma como você vai abordar aí, como você vai falar, né, a resposta dessas questões. Aqui, por exemplo, qual a diferença entre o número de carrinhos de Arthur e o de Jairo? Você ia colocar assim na resposta. A diferença entre o número de carrinhos de Arthur e de Jairo seria o resultado aqui, tantos carrinhos. Aqui na segunda, quantos carrinhos Arthur tem a mais do que Jairo? Como que seria a resposta? Arthur tem, aí você ia dizer, tantos carrinhos a mais do que Jairo. Quantos carrinhos Jairo tem a menos que Arthur? A resposta seria, Jairo tem, aí você ia colocar o número, carrinhos a menos que Arthur. E a última pergunta, quanto falta para Jairo ter a mesma quantidade de carrinhos de Arthur? Aí você colocaria na resposta, faltam o número que você obteve na subtração de carrinhos para Jairo ter a mesma quantidade de carrinhos de Arthur. Então, vejam que a resposta foi, o valor, né, foi o mesmo. Porém, a forma como você obteve as respostas foi diferente. Então, vejamos como vamos responder aí essa questão. Para responder a essas perguntas, precisamos efetuar a subtração. 542 menos 278. Então, nós montamos aqui pelo algoritmo usual a conta e obtivemos aqui o resultado, ó, 264. Vejam que aqui em cima a gente foi deslocando dezenas para as unidades, deslocando centenas para as dezenas, para poder realizar a continha. E aqui está explicando, ó, troco uma dezena por 10 unidades e fico com 5 centenas. 3 dezenas e 12 unidades. Troco uma centena por 10 dezenas e fico com 4 centenas, 13 dezenas e 12 unidades.
Agora, eu já posso subtrair 8 unidades de 12, né? Que seria aqui, ó, 12 menos 8. Posso subtrair 7 dezenas de 13 unidades, que ficou aqui, ó, 13 menos 7. E 2 centenas de 4 centenas, que aqui ficou 4 menos 2. Por que, professora, que isso acontece? Por que aqui ficou 12? Por que aqui ficou 13? Por que aqui ficou 4? Então, vamos ver por que isso aconteceu e ele está dizendo que agora ele pode subtrair. Vejamos. Nós temos a continha já feita aqui em cima, né? 542 menos 278. Se eu tenho 2, né? Eu tenho 2 unidades e menos 8. Se eu tenho só 2 unidades, eu posso tirar 8? Não. Então, eu tenho que deslocar aqui da dezena, uma dezena para cá, que vai se juntar com essas 2 unidades para eu poder tirar o 8. Então, se eu tenho 4 dezenas e eu desloco uma dezena para, né? Eu desloco uma dezena aqui para o lugar das unidades, eu vou ficar com quantas dezenas, né? Então, eu tinha aqui 4 dezenas, desloquei uma, mandei uma dezena para cá, 10 mais 2, 12. E aqui ficou 3, porque 4 menos 1, 3. Então, agora eu posso fazer 12 menos 8 dá 4. Então, aqui eu já obtive minha resposta. 12 menos 8, 4. Agora, aqui nas dezenas, eu tenho 3 menos, né? Ó, aqui ficou 3 menos 7. Se eu tenho 3 dezenas, eu posso tirar 7 dezenas? Não. Então, aqui das dezenas, eu vou ter que deslocar das centenas para as dezenas para que eu consiga fazer a subtração. Então, eu vou deslocar uma centena aqui para as dezenas. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Logo, 10 mais as 3 dezenas que eu tenho aqui vai ficar 13. Então, ó, aqui vai ficar 13. Então, agora eu posso fazer 13 menos 7 é igual a 6. Consegui, né? Deixa eu marcar aqui que eu mandei uma centena para lá. Então, eu fiquei só com 4 aqui. E agora, 4, eu tenho 4 centenas menos 2 centenas. Eu consigo fazer, né? 4 menos 2, 2. 264. Obtivemos o resultado. Entenderam como que a gente faz esse deslocamento? Se vocês não compreenderam, tem um vídeo aí no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo falando sobre a subtração, né, com esse deslocamento, tá bom? Aí a gente vai responder aqui. Letra A. Indique a subtração e faça a prova. A subtração vai ser 542 menos 278. Você vai colocar aqui o resultado, que dá 264. E a prova real é o resultado 264 mais o subtraendo. Quem é o subtraendo dessa conta? É o 278. Subtraindo é sempre o segundo número. A prova real, na subtração, você sempre vai pegar o resultado mais o subtraendo, que é o segundo número que aparece na subtração, e você vai descobrir se sua conta deu certo. Então, tem o professor aqui dizendo, ó, para tirar a prova, ou seja, para verificar se a subtração 542 menos 278 é igual a 264, se está correta, efetuamos a adição. A adição é a operação inversa da subtração, que é 264 mais 278. 264 é o resultado, né, o resto é a diferença da subtração, mais o subtraendo. E devemos obter 542. Se der 542 aqui, isso significa que a nossa subtração está correta. Letra B. Agora complete as respostas das perguntas propostas, que são essas perguntas aqui que eu já até dei as respostas para vocês, né? A diferença entre o número de carrinhos de Arthur e Jairo vai ser o resultado 264. Arthur tem tantos carrinhos a mais que Jairo. Jairo tem tantos, né, o número do que Arthur. Faltam quantos carrinhos, né? Você vai colocar faltam tantos carrinhos para Jairo alcançar a quantidade de Arthur. Letra C. Finalmente, calcule e responda. Juntando os carrinhos de Arthur e de Jairo,
quantos faltam para que o total seja 950 carrinhos? Então, como que você vai fazer essa conta? Você vai pegar e vai somar o valor, né? Você vai somar. Aqui você não vai subtrair. Primeiro você vai somar, olha só, juntando os carrinhos de Arthur e Jairo. Ele pede primeiro para você juntar aí os carrinhos de Arthur e Jairo. Então você vai pegar 542, né, que é o valor dos carrinhos do Arthur, mais os 278, que é o valor dos carrinhos de Jairo. Depois que você somar e descobrir aqui o resultado, você vai descobrir aqui um resultado. Esse resultado você vai subtrair de 950. Então, você vai colocar 950 menos o resultado que você encontrou dessa soma. Entendido? E assim você vai descobrir quantos carrinhos que vão faltar para você chegar em 950. Aqui na página 110, a gente vai para a questão 3, que é um desafio. Prestem bastante atenção. Resolva este problema por dois caminhos diferentes. Um deles efetuando duas subtrações e o outro efetuando uma adição e uma subtração. Na escola de Mauro, foram arrecadados 1.086 livros em uma campanha de doação de livros. Então, ó, o total de livros arrecadados foi 1.086. O primeiro ponto aí desses livros, 245 desses livros foram separados para os alunos do primeiro ao quinto ano. Então, já foram retirados 245 livros. O segundo ponto, 351 desses livros foram separados para os alunos do sexto ao nono ano. Também foram retirados aí 351 livros. Os livros restantes foram para os alunos do ensino médio. Agora, a pergunta que ficou é: quantos livros foram para os alunos do ensino médio? E aí, como que a gente vai resolver essa questão, sendo que ele diz que nós vamos por dois caminhos diferentes? Um deles é efetuando duas subtrações e o outro efetuando uma adição e uma subtração. Eu vou já mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer, para vocês já compreenderem, ok? Então, como que a gente vai fazer primeiro aqui, né, a primeira forma, que é efetuando duas subtrações. A questão nos diz que foram arrecadados 1.086 livros. Então, você vai pegar esse valor, 1.086, deixa eu escrever aqui para vocês, 1.086, né? Aí, no primeiro ponto, o que ele falou aqui para a gente? Que 245 desses livros foram separados para os alunos do primeiro ao quinto ano. Então, você vai pegar 1.086 menos 245. Essa é a primeira continha que você vai fazer. Aqui você vai obter um resultado. Eu não vou fazer a conta para você, você vai fazer, ok? Aqui você vai obter um resultado. O resultado dessa conta foram os livros que sobraram. Eu vou chamar ele de resultado. Vou colocar aqui resultado. Resumo. Aí você sabe que é o resultado aqui dessa conta, tá bom? Então, você vai pegar o resultado. É o que foi que ele disse aqui no segundo ponto? 351 desses livros foram separados para os alunos do sexto ao nono ano. Então, o resultado obtido aqui na primeira subtração, menos os 351 livros. Que aí você vai descobrir quantos livros, né, sobraram, né? Quantos livros sobraram aí ao todo. Então, ó, você vai pegar o 1.086, que é o valor total de livros, menos 245, que foi a primeira remessa de livros que foram separados. O resultado aí dessa primeira conta, que é essa aqui, você vai subtrair menos os 351 desses livros que foram separados para os alunos do sexto ao nono ano, que é aqui o resultado desta conta, menos os 351. Agora ele pergunta, essa aqui é a primeira etapa, tá? Que a gente vai resolver efetuando duas subtrações. Ele perguntou aqui, os livros restantes foram para os alunos do ensino médio. Aqui, se você compreender, você já vai saber
quanto que vai ser os livros restantes, né? Porque aqui vai mostrar quantos livros sobraram. Só que aí você pode descobrir fazendo a segunda etapa, que é efetuando uma adição e uma subtração. Você vai pegar o valor dos livros que foram para o primeiro ao quinto ano, que é 245, mais o valor dos livros que foram para o sexto ao nono ano, que é 351. E aí você vai obter aqui um resultado. Esse resultado, né, eu vou colocar bem aqui um R de resultado. Esse resultado, você vai fazer uma continha com ele. Você vai pegar o valor total de livros, que é 1086, menos o valor aí do resultado. E o resultado que der aqui, né, o resto ou a diferença, é o valor de livros que vai ser, né, enviado para o ensino médio. Espero que vocês tenham compreendido aí como que você vai fazer, tá? A primeira resolução, as subtrações, e aqui a segunda resolução, usando uma adição e uma subtração. Bacana? Questão de número 4. Resolvido o desafio, né, a gente vai aí para a questão de número 4. Aqui na questão 4 diz assim: efetue as subtrações pelo algoritmo usual. Qual é o algoritmo usual? Você vai botar. Letra A, né? Nós temos 2.894 menos 152. Você vai botar 2.854 em cima, que ele vai ser o minuendo, e o 1.562 o subtraendo. E vai fazer a continha da letra A à letra D. Questão 5. Termos da subtração. Relembrando aí os termos. Né? Efetue a subtração ao lado e observe o nome dos termos. Então, temos aqui 5.843 menos 2.822. O primeiro número aqui é o algoritmo usual, tá, gente? O minuendo, subtraindo, diferença ou resto. É o que é o resultado aqui. Questão 6. Vocês vão calcular aqui, tá bom? Para descobrir qual é a diferença ou o resto. Questão 6. Calcule e complete. A diferença entre 3.247 e 1.293 é... Aí você pode fazer o cálculo usando o algoritmo usual. 3.247 menos 1.293 e vai descobrir o resultado. Se o minuendo é igual ao subtraendo, então a diferença é... Se o minuendo, gente, ó, o minuendo é esse aqui, ó. O minuendo é este, que fica em cima, e o subtraendo é o que está embaixo. Se o minuendo é 200, vamos supor, tá? Isso aqui a gente está resolvendo aqui a letra B. Se o minuendo é 200 e o subtraendo é 200, a diferença ou o resto, né, vai ser quanto? 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, se eu tenho 2 e tiro 2, eu fico com quanto? 0. Logo, a diferença é 0. Se o minuendo e o subtraendo eles são iguais, a diferença entre eles é 0. Bacana? Letra C. Se o minuendo é 845 e o subtraendo é 296, então a diferença é o número, aí você vai fazer aqui a continha, ó, 845 menos 296 e vai descobrir qual a diferença aí dessa continha. Página 111, a gente vai fazer cálculos mentais. Se for necessário, você utiliza o algoritmo usual, mas se você conseguir fazer mentalmente as continhas, perfeito. E se você for utilizar o algoritmo usual aqui nessa página 111, faça as continhas aí no livro que eu quero ver, tá bom? Questão 1. Cálculo mental. Márcio tem R$900 e Carlos tem R$400. Quanto Márcio tem a mais do que Carlos? Então, né, complete. 900 menos 400 é o mesmo que 9 centenas menos 4 centenas, que é igual a 9 menos 4 dá quanto? Aí você vai descobrir. Logo, 900 menos 400 é igual a o valor, né? Ou seja, Márcio tem tantos reais a mais do que Carlos. Questão 2. Júlia e Silas
pensaram na reta numerada para efetuar mentalmente duas subtrações. Veja, a Júlia vai efetuar 381 menos 3. Então, ela está pensando aqui, ó. Ela está no 381 e ela diz, saio do 381 e volto 3. Penso em 380, 379 e 378. Logo, 381 menos 3 é igual a 378. Então, ela estava aqui, ó, no 381 menos 3. Ela voltou, ó. 1, 2 e 3. Logo, 381 menos 3 é 378. E o Silas pegou uma continha maior. 1.201 menos 1.199. Então, ó, para ir do 1.201 ao 1.199, devo voltar 2. Penso em 1.200 e 1.099. Logo, 1.201 menos 1.199 é igual a 2. Ou seja, ele estava aqui no 1.201 e ele montou a reta. Então, ele voltou, ó, uma, duas casas. Então, 1.201 menos 1.099 é igual a 2. Agora, pense na reta numerada. Calcule mentalmente e complete. 1.600 menos 4, você pode montar aqui uma pequena reta e voltar 4 para ver quanto será 1.600 menos 4, 772 menos 767. Aí você pode montar, né, a partir do 767 até chegar no 772, para descobrir qual vai ser aí o valor que ele vai precisar voltar. E na questão 3, pense no caminho que julgar melhor. Calcule mentalmente e registre. Então, aqui nós temos até a letra K, 2 probleminhas e o restante todas são continhas. Vou ler os problemas e as continhas vocês calculam mentalmente, a gente corrige na próxima aula. José tinha R$ 786 e gastou R$ 186. Ele ficou com... Então, 786 menos 186 é igual a... Letra B. Na escola em que Wanda estuda, há 1.395 alunos. Faltam quantos alunos para que o número total de alunos seja 1.500? Então, se o número total precisa ser 1.500, você vai pegar 1.500 menos 1.395 e vai descobrir quantos alunos faltam para chegar em 1.500. E o restante vocês vão calcular aí mentalmente. Então, por hoje, nossa aula é essa. E até a próxima aula, criançada!